Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Em Defesa da Fé Inteligente. Esta manhã eu estava aqui a ler uma notícia que aconteceu na Índia, onde um pastor que professa a fé cristã, ele foi agredido por mais de 150 pessoas. Quer dizer, essas pessoas foram agitadas com uma e alegavam que ele estava a abandonar o hindu para abraçar ao mundo do cristianismo. Por que este pastor ele foi ferido? Ele saiu da casa dele para ir fazer uma oração para alguém que estava doente numa casa. Em poucos minutos, a casa onde ele estava a orar foi cercada por uma multidão de jovens, de pessoas, onde ele foi arrastado, foi retirado da casa, arrastado para a rua e foi violentamente, brutalmente batido, agredido de todas as formas. Você imagina a fúria das pessoas quando elas te abordam, quando elas te arrastam. Você já imagina, cada um bate da sua maneira. De certeza que esse bateu com pau, esse chutou de um lado e ele sofreu dos olhos, porque a porrada foi tanta e como foi. Mas ele, na entrevista, ele falava o seguinte: eu fui agredido porque estava a cumprir o dever cristão, que é falar de Jesus Cristo para os indianos. Então, existe um indivíduo que foi lá, convocou os outros para irem agredir esse pastor porque ele professa a fé cristã. Quer dizer, a perseguição aos cristãos, por exemplo, aqui na África, não é como acontece na Índia. Aqui em Moçambique não acontece assim, talvez no Brasil, em Angola pode não ser assim, mas existem pastores que são servos, dão a vida deles por amor de Cristo, pela missão de Cristo, não dão a vida deles. Quer dizer, o servo não agride, ele é agredido por amor de quê? De Jesus. Nós temos exemplo de vários apóstolos que passaram por essa trajetória, foram brutalmente agredidos, foram jogados na cova dos leões, foram humilhados, foram chicoteados, foram crucificados. Mas por quê? Por amor de Cristo, não pelos bens. Ao contrário daquilo que nós temos visto em Angola. Alguns pastores que nós achávamos que eram servos aderiram à obra de Deus por amor às almas. Nós vemos o contrário. Eles ferem os outros por causa da posição. Veja só a diferença. O servo ele não fere ferido. Este pastor foi agredido. Deixa eu ver aqui o nome dele. Chama-se pastor Suraj Ram. Creio que seja esse o nome que eu pronunciei. Então, aqui a gente vê o exemplo de servo. O servo, ele age dessa forma, ele dá a sua vida. E veja só, ele foi brutalmente agredido, mas ele volta a dizer: eu voltarei a fazer para ajudar a minha nação, eu vou continuar a pregar a palavra de Deus. Eu prefiro morrer, mas falando a verdade e abrindo os olhos das pessoas. Ao contrário, os outros brigam pelos templos, os outros brigam pelos carros, os outros brigam pelos bens, os outros brigam pela posição. Aonde está o amor das almas? Está aí um exemplo. Tem pastores sendo massacrados e ainda na Índia, na informação que eu vi, teve 100 pessoas que foram assassinadas. Houve um incêndio no prédio porque elas são cristãs, porque elas admitem a fé em Jesus Cristo. E lá os indianos não querem. Eles querem que o povo deles professe a fé ao hindu. Coisa que
aqui na África, em outros países, nós temos essa liberdade, mas tem gente que está a pagar pelo seu próprio corpo, pela sua própria vida, em troca de nada. E nós estamos a ver aqui pastores brigando pelos bens, se esquecendo daquilo que é o importante. Então eu queria falar deste servo que mostra a humildade, que mostra o amor, que mostra o que é ser servo, o que é ser pastor. Ele luta pelas ovelhas. Veja só, ele foi agredido por orar por um doente. Ele foi agredido por 150 pessoas. Mas ele não desistiu. Ele diz que voltará a fazer, por mais que lhe matem. Ele jura. E o que nós temos visto em Angola? As pessoas estão mais preocupadas com dinheiro, com posição, porque racismo, porque isto, porque lá B, porque lá C. Não estão preocupados com as almas. Não estão preocupados em agradar o Senhor Jesus. A preocupação delas é com os bens, é com o dinheiro, é com a posição. Então, irmãos, vamos refletir que tem pessoas que dão a própria vida por amor de Cristo, não pelo dinheiro. Eu aprendi assim, que o pastor da Igreja Universal não tem nada. É assim que eu aprendi, que o pastor da Igreja Universal, ele é servo. Não está para ser servido, ele está para servir. Agora, o que eu tenho visto nos dias de hoje é diferente do que eu aprendi. Hoje em dia eu vejo pastores gananciosos, pastores que ostentam, pastores que estão mais preocupados com os bons discursos, com a boa posição na igreja, com as regalias da igreja, se esquecendo daquela missão que ele jurou no altar quando o azeite foi derramado. Se concentra na vida pessoal dele. Será que, se isso acontecer em Angola, quantos desses pastores vão suportar isso? Imagine só isso que está acontecendo ainda acontecesse em Angola. Quantos pastores pulariam fora? Quantos? Não imagino. Se a igreja não tivesse condições de dar esses pastores, quantos deles resistiam? Eu me lembro na época que os pastores, não vou mencionar os nomes, passavam fome na igreja, mas eles estavam lá. Eu lembro que dormia-se sem comer, porque nós íamos orar na igreja à madrugada. O pastor lá às vezes tinha que o membro acompanhar o jantar. Às vezes o pastor não tinha dinheiro de chapa quando a igreja ainda estava a iniciar, mas os pastores estavam lá na fé. Não havia essa condição dos pastores terem carros, caminhavam longos quilômetros, longas distâncias para ir orar, para evangelizar. Hoje em dia a igreja lutou, os membros apoiaram, há muitas condições. O que é que nós vimos desses pastores? Relaxamento. Não estão preocupados com as almas, estão preocupados em disputar pelos bens da igreja, estão preocupados em saquear os templos, estão preocupados em ostentar, estão preocupados em ser servidos, estão preocupados com a posição na igreja. Aí estão os pastores de exemplo, jurando que ele não vai abandonar a fé. Ele não se arrepende, mesmo machucado, mesmo ferido, mesmo ter levado muita porrada, ele ainda coloca-se no caminho do desafio. Então, meus irmãos, este é o vídeo que eu queria trazer para todos vocês, essa mini história que eu queria trazer e mostrar um exemplo de servo, um exemplo de pastor, o que nós não temos visto nos dias de hoje. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.